Boa tarde, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Rick, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, puder nos ajudar, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte de notícias diárias do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Vamos aqui. Um ano de Rogério Ceni, então, no comando do Bahia. Vamos já atualizar também a Copa do Brasil? Sim, claro, porque o adversário do Bahia é então o Flamengo, que ontem apresentou também mais um reforço. Vive apresentando, hein? Pois é, um dia atrás do outro, é um reforço atrás do outro. E a entrevista ontem eu achei gostei da entrevista do Gonçalo Plata ontem. Gostou? Gostei, achei simpático e bastante consciente de onde está chegando, Pedro. Pois é, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos aí. O Plata chegou, tá até, enfim, se comunicando bem, né? Enfim, não fala obviamente o português de maneira clara, mas arriscou até pouquíssimas palavras ali, mas se fez entender muito bem esse jogador. Chega com contrato até 2029, agosto de 2029, foi apresentado com a camisa 45, já estava uma semana mais ou menos ali no Ninho do Urubu, realizando os treinamentos, então vai ser uma boa opção para o técnico Tite. O Flamengo pagou 3.800 mil euros para o Al-Sadd do Catar. Foi uma negociação complicada, difícil, arrastada, por 50% dos direitos do jogador. Tem alguns gatilhos aí que o Flamengo pode aumentar a sua fatia de acordo com, enfim, que o Plata apresentar com a camisa do Flamengo. Estava ali, enfim, tinha familiares no Ninho do Urubu, estava animado o Plata com a sua chegada e quis mostrar bastante simpatia com o Flamengo, né? Com a torcida rubro-negra, elogiou bastante a expectativa de jogar no Maracanã, quem sabe já no próximo domingo contra o Vasco, e falou sobre palavras que trocou com o técnico Tite e lembrou também que observou vídeos de um certo Vinícius Júnior, que está hoje brilhando no Real Madrid, mas começou no Flamengo, joga pelos lados também, enfim. Vamos ver o que falou o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. Cuando hablé con él, la verdad es que un entrenador muy respetado, un privilegiado yo de poder jugar para él. Me ha hablado mucho, me ha dado mucha confianza también cuando llegué en el campo, me ha dado mucha más confianza. Y a partir de ahí yo te puedo decir dónde me gustaría jugar a mí, pero la decisión la tiene él. Yo estoy a disposición del club y donde me pongan pues intentaré hacer lo mejor posible. He mirado mucho a Vinicius cuando estaba aquí, veo videos en YouTube de él que ha estado aquí, intentar ver lo que él hizo para ganarse a la torcida aquí, para poder hacerlo. He mirado las Libertadores que han jugado, que han salido campeones y la verdad es que es increíble esto acá, entonces sé que me va a gustar mucho estar aquí. Tá, então o Plata, que, como eu disse, tentou fisgar bastante o coração da nação rubro-negra com palavras, mas o pessoal está esperando bola mesmo dentro de campo, o Flamengo está precisando. Quinta-feira tem esse confronto importantíssimo com o Bahia no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, fez 1-0 no jogo de ida e a expectativa muito grande. O Arrascaeta e o Gabigol devem voltar para esse jogo. Ontem para ele, questão de futebol brasileiro, o que ele já conhecia, ele falou, me informei, sei que aqui é muita intensidade e tem jogo toda hora. Tem 6 jogos ali que a gente joga no espaço às vezes de 10, 12 dias, enfim, na semana às vezes joga 3, 4 vezes. Então tem que estar muito bem preparado fisicamente. Chegou bem informado mesmo sobre o calendário brasileiro. O Plata buscou informações corretamente. Só para fechar, Bruno, para acrescentar, o Flamengo mantém conversas ali e tem essa possibilidade, de fato, de contratar, quem sabe, fazer uma oferta para o Martial, que estava no Manchester United, não joga desde dezembro de 2023. Seria um dos salários assim topo do elenco, né? Então o Flamengo analisa a questão financeira também, já investiu muito, teve o terreno do estádio, mas não fez proposta ainda, mas pode fazer, tem essa possibilidade. O jogador está no mercado aí, está livre e o prazo de inscrição para o Campeonato Brasileiro vai até o dia 20. Então o Flamengo mantém conversas, analisa internamente, tem essa possibilidade de Martial, quem sabe aí ser um reforço do Flamengo mais para frente, depende de como as conversas vão andar.
Pedro contou pra gente, até o dia 20, as inscrições no Campeonato Brasileiro. Obrigado, viu, Pedro? Copa do Brasil não dá mais, vai com o que tem. Com a sua força, tem muita história pela frente ainda. Ele joga pela ponta direita normalmente, Preferencialmente. né? Preferencialmente pela ponta direita. Teoricamente brigaria por posição com o Luiz Araújo. Embora que o Luiz Araújo seja o Gerson, né? Então, o Luiz Araújo tem jogado pela esquerda, o Gerson ali. Quer dizer, aí que tá. Por isso que eu acho que a contratação do Plata faz sentido. Porque se o Flamengo tivesse com o elenco completo, fala, não, daí é um pouco de capricho. O Flamengo não precisaria estar tendo esse investimento todo. Mas o Flamengo está com muito desfalque ofensivo. Né? O Everton Cebolinha, por exemplo. E o Cebolinha é um jogador do qual o Tite gosta muito. Então poderia ajudar muito no lado esquerdo. Aí o Luiz Araújo está caindo por lá para compensar um pouco. Daí a dupla de ataque está baleada. Né? Então o Flamengo está tendo que cobrir porque o Flamengo está querendo ir com força total nessas últimas campanhas da temporada. Né? Aí tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Flamengo vai querer levar as 3. Se vai conseguir ou não sei. Mas vai querer vai tentar. Né? Então tem que ter força. Não vai ter força máxima em todos, mas o que não for força máxima, ser perto da força máxima. Então, acho que o Plata faz sentido. Tem que ter o maior número de alternativas. E assim, o clube tem dinheiro para isso também, né? Então, isso também é importante. E é uma contratação para o futuro, né? Ele é jovem, é um jogador para você ter lucro técnico, talvez lucro financeiro, mais para frente. O Flamengo nem está precisando tanto desse lucro financeiro. O Corinthians, por exemplo, queria o Plata, só que o Flamengo levou porque tinha mais plata. Mais plata, né? O jogador... O Flamengo tinha mais plata, mais ouro, mais bronze. Tudo. E é sintomático a referência dele ser o Vinícius Júnior, não só pelo peso que tem hoje o Vinícius Júnior, né, como jogador sul-americano, um dos principais candidatos à bola de ouro, mas também pela característica de jogo dele, né? Ele se imagina fazendo coisas que o Vinícius faria por ali. É realmente uma bela opção ao Tite, porque ele perdeu o Cebolinha, precisa de alguém para repor. Dá uma olhadinha nesse mapa de movimentação. O Eugênio já falou um pouco das características, o Bira também. Mas aí nos ajuda, né, professor? Olha a manchinha lá. Olha aí, professor. Onde está a manchinha? E já tem uma pergunta lá, ó, lá na faixa azul lá em cima. Chega para ser titular? Eu acho que nesse primeiro momento, em condições ideais de temperatura e pressão, não. Mas o Flamengo não vive condições ideais de temperatura e pressão. E se não é... Está em 3 competições, e se a resposta não é sim imediatamente, não é por demérito do Plata. É pelo momento do Flamengo. Qualquer outro time no Brasil, ele seria titular, entraria e jogaria. E no Flamengo a concorrência é grande. E tem também essa questão do Tite, né? Não, no Botafogo e no Palmeiras ele não seria titular. Mas Estevão e... Seria, mas brigaria, né? Luiz Henrique. Então, uma paradinha rápida aqui para falar com você. O Bruno Henrique como centroavante, né? Na ausência do Pedro. Então o Bruno Henrique como centroavante, ele não é mais opção para o lado esquerdo. E do Gabigol, né? Tem o Gabigol, mas eu não sei se vai ser a opção do Tite. Tá? E na cabeça do Tite, pelo que eu entendi mais recentemente, claro que ele já entrou no lugar do Pedro, mas o Gabigol tem funcionado mais como um reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais por trás ali. Mas tá bom de reformular isso nesse momento. Mas né? ele pode pensar. Só que eu acho que dentro do estilo do Flamengo, encaixaria mais o Bruno Henrique como centroavante. E aí o Bruno Henrique de centroavante, ele deixa de ser opção para a ponta esquerda. Aí você tem que trazer para a ponta esquerda o Luiz Araújo. O Rafael Marques, nosso amigo, está descansando esses dias, né? Não gosta do Luiz Araújo pela esquerda, mas tem sido uma opção. Mas o Rafael Marques, com tanto conhecimento, não gosta de um cara que faz gol pelo lado esquerdo? Quantas vezes já vimos... Mas a gente já debateu isso aqui, né? Quando ele voltar a aparecer, a gente volta a debater essa questão. Então Se quiser, pode debater agora. Luiz Araújo não serve no lado esquerdo também? Serve, é que ele tem como característica principal, sendo canhoto, trazer a bola para dentro e chutar de fora da área, o que ele não consegue fazer jogando pela esquerda. Mas eu acho que ele pode jogar pela esquerda e jogou algumas vezes recentemente. Fez gol. E algumas vezes acontece de inverter e o Gerson vir para a esquerda e o Luiz Araújo vir para a direita, durante o jogo. Muda aqui, sai de um lado para o outro. Pode acontecer. A questão com o Plata, o Flamengo vai ter mais uma alternativa. Porque também, às vezes, não tem o De La Cruz e o Gerson vem jogar como meio campo. E aí, libera a direita ali. Aí, se você só tem o Gerson jogando no lugar do De La Cruz, só tem para o lado do campo, hoje, o Luiz Araújo. Vai que ele machuca. Então, tem muita situação ali difícil. Então, era importante que o Flamengo trouxesse mais um jogador que possa entrar para manter um bom nível de jogo.
E é bom ter jogadores com essa versatilidade, como o Gerson, que joga em diferentes posições. Luiz Araújo pode jogar dos dois lados. Não é verdade, professor? Temos Michael. Gabigol, você acha que deveria... Tem o Michael, Tem claro. Michael. Que também se machucou recentemente, não está na minha conta. O Flamengo, mas é isso. O Flamengo... Você acha que deveria, então, repensar o Tite? Você citou rapidamente, enquanto o Eugênio falava, a questão do Gabigol? Do Gabigol jogar como... Eu acho que é óbvio. Isso é uma necessidade. O Tite tem todo o direito de enxergar o Gabigol como reserva do Arrascaeta, mas a atual situação não vai dar a camisa para ele, vai dar, por exemplo, para o Carlinhos? Não, né? Eu acho que isso está se colocando numa situação para se repensar. Agora, a fila do pão, ela fica muito recheada, porque o Flamengo é essa situação. A gente tem que fazer justamente essa análise que o Eugênio colocou. É o Flamengo possível de se colocar em campo agora e nos próximos jogos, e o Flamengo do futuro que vai ter todo mundo à disposição. Essa fila do pão do Flamengo aí, Abel, parece aquela fila do pão que você entra, você olha o número de pãezinhos que tem as pessoas que estão na frente. Fica torcendo para o cara não pegar 10? Não vai chegar em mim. Né? Mas você sabe que eu me lembro? Muita gente de qualidade. Eu me lembro de muita fila do pão. Abel Abel talvez se lembre desse tipo de fila do pão. Quando chega Carnaval ou Janeiro na Baixada Santista, daí todo mundo da capital, da Grande São Paulo, desce. E daí tinha um supermercado que fazia essa promoção do pãozinho super barato. Ficava uma fila do pão Mais ali. gente do que pão. Mais gente do que pão. E daí não sobrava pão. A Baixada Santista é para comprar pão de cará também. Quem é da Baixada sabe o que eu estou dizendo, pão de cará. Mas voltando à fila do pão do Flamengo, nós temos uma tela, é isso, amigos? Vamos com essa tela, então. Olha o Gabigol cheio de... Ali era uma das vezes que ele voltou, lembra? Depois de polêmicas. Será que foi depois do... Acho que é depois da camisa do Corinthians. Ou do aniversário, eu já nem sei mais. Tanta polêmica. Ou talvez depois que ele ficou suspenso lá por causa do... É isso, é Acho depois que da foi suspensão. isso. Aquele, é verdade, é o primeiro depois da suspensão. Gols dos atacantes do Flamengo em 2024, importante, sem Pedro e sem Cebolinha. Então, em 38 jogos, o Bruno Henrique fez 8 gols. Em 48 jogos, o Luiz Araújo fez 6. Gabigol, 4 em 24. Carlinhos, 2 gols em 13 jogos. O único que tem uma média boa aí, e aí eu tô falando média boa, considerando que estamos falando do Flamengo, né? Que disputa títulos. Não, É o Michael, é o único que tem média boa. Um gol em 2 jogos. Mas aí não tem amostragem estatística para valer, para validar o dado. Concordam comigo? Que as médias não são boas. Quem tem média boa é o Pedro. Não, mas, por exemplo, Não tá ali, tá machucado. É que tem que ver, alguns daqueles jogadores não jogaram, tem um número alto de jogos, mas não jogou o jogo inteiro. Carlinhos. Por exemplo, jogador que joga no segundo tempo, então assim, conta como jogo, mas na verdade ele fez 20 minutos do jogo também. Teria que ver a minutagem. Tem que ver teria que talvez ver a minutagem. E tem jogador ali que não é o centroavante, né? Então, por exemplo, o Bruno Henrique estava em campo, mas o Pedro também. Existem vários gestos que... do gol é mais pro Pedro do que do Bruno Henrique naquele time. Esse hipotético Bruno Henrique centroavante tem uma possibilidade grande de aumentar, de melhorar esse número, né? Pela característica, né? É um ótimo cabeceador, por exemplo. A minha fila do pão é Gabigol antes, até porque eu acho que é o momento de apostar nesse ressurgimento dele como ídolo que é. Bruno Henrique por característica e depois o Carlinhos. Tem uma questão do Gabigol. Eu concordo, assim, o meu impulso seria colocar o Gabigol. É o jogador que joga historicamente naquela posição, está mais acostumado, é uma referência. Mas tem toda essa questão do Gabigol com a diretoria, o Gabigol como projeto de longo prazo do Flamengo. Né? Se o Gabigol não é uma solução com prazo de validade, justamente, e por isso, de repente, o Tite está querendo pensar um pouco mais em... Será o quanto eu posso contar com esse cara agora? Você tá ou quanto... o Gabigol com a diretoria, eu diria o Gabigol com ele mesmo. Também. Ele está longe de ser o Gabigol que todo mundo já viu. Verdade. Não tá? Tá. Faz tempo. Tá, mas assim, a situação dele no Flamengo, principalmente, né? Um jogador que já deu sinal de que pode sair, chegou até a abrir portas para negociar com um rival. Então, não sei o quanto isso também não está pesando na hora do Tite olhar e falar, tá bom, o cara está realmente comprometido aqui dentro? Ou o quanto eu vou poder contar com ele no futuro, em longo prazo? Isso pro Tite pesa, né? Exatamente, por Tite pesa. Então, talvez isso esteja pautando. Agora, eu fico com o impulso de, vamos na solução mais simples, vamos ganhar o jogo agora, depois a gente pensa no futuro. Eu fico pensando assim. E o Gabigol seria uma solução mais natural.
E tem uma aura de agora ou nunca, né? Essas coisas que o futebol, essas voltas que o futebol dá. E depois, se ele não funcionar, o Flamengo tem as outras opções, a gente acabou de listar aqui. Esse impulso que eu estou vendo dos amigos Bira e Professor, se eu conheço bem o Capitão América, Eugênio Leal, ele não está com esse impulso de colocar o Gabigol na frente da fila do... Ei, Vene Casagrande, mais um reforço aí do Flamengo. Bom jogador, né, Vene? Bom jogador, chega para uma posição que o Tite havia pedido desde o começo da temporada. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou até o Luiz Henrique, que hoje está se destacando com a camisa do Botafogo e também hoje está na seleção brasileira, servindo a seleção brasileira. E ele chega para essa posição que o Tite pediu, ponta direita, que tem um jogador que vem se destacando bastante também, que é o Luiz Araújo. Mas diante do cenário do Flamengo com muitos desfalques, qualquer reforço, claro que vai ajudar bastante o técnico Tite. E o Gonzalo Plata, equatoriano, ele chega para, digamos assim, quebrar um histórico ruim dos equatorianos que chegam ao Flamengo. Ele é apenas o quarto que chega, o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo, e o último não deixou nem um pouco de saudade, que foi o zagueiro Eraso. O El Galante, ele chegou com muita moral. Nossa, quantos anos tem isso? Ai, confesso que eu não lembro o ano exato aqui agora. 10 anos talvez, enfim, hein? Não deixou nem um pouco de saudade. Eu já trabalhava, devia ser 13, 14, não? Será? Acho que um pouquinho depois. A estreia dele, ele levou cartão vermelho, aí no jogo que ele voltou depois, ele falhou em todos os gols, enfim. O Gonzalo Plata, ele chega aí para, digamos assim, quebrar essa sina dos equatorianos com a camisa do Flamengo. Mas é muito bom jogador, atua pela ponta direita, um jogador rápido, veloz. Acho que vai ajudar bastante o técnico Tite nesse setor ofensivo e quem sabe pode formar uma dupla de ataque com o Gabigol, que a gente pôde ver na imagem ali os dois juntos. Mas eu fico muito na dúvida se de fato o Tite vai utilizar o Gabigol como o reserva imediato do Pedro. Acho até que o Bruno Henrique pode ganhar mais chances com o técnico Tite. E como ficaria, Vene? Aí depende. Eu acho o seguinte, o Luiz Araújo ele tem que ser titular. Se a gente parar e analisar momento, ele, se não é o melhor jogador do Flamengo ao lado do Gerson, é um dos melhores ali, é top 3. O Luiz Araújo, para mim, tem que ser titular. Em todos os momentos, sempre que ele foi utilizado, o Luiz Araújo, ele sempre performou. Não. Ele não é um cara Eu vou discordar num primeiro momento. Inclusive, eu sempre elogiei ele aqui nesse programa, falar pra você, não quer me dar. Teve momento que ele deixava a desejar, tomada de decisão, enfim, ele evoluiu bastante. Taticamente falando, sempre foi um jogador muito importante, porque ele sabe jogar muito sem a bola. Muito sem bola, é um jogador extremamente importante. Mas ele evoluiu na tomada de decisão dele, evoluiu também a parte física, tanto é que, se eu não me engano, é o jogador que tem mais partidas, não a maior minutagem. Mais partidas com a camisa do Flamengo na temporada. Ele tem que ser titular, na minha opinião. E aí o Tite, que numa entrevista coletiva recente disse que é um camaleão, que ele gosta e se adapta rapidamente às dificuldades, agora ele vai ter que ser um camaleão de fato. Porque não dá para ele manter o esquema tático que ele tanto gosta. Eu acho que sem o Pedro, eu colocaria um 4-4-2 clássico. E aí ele tem que ver nos treinamentos quem vai se destacar. Se o Gabigol vai pedir passagem, se o Bruno Henrique vai ser esse jogador, seria entre aspas, o Luiz Araújo e o Bruno na frente, no 2? Eu botaria isso. Num primeiro momento, eu botaria o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Eu acho que pode dar certo. E você faria como, Pedrosa? Quem seriam os teus 4? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson? E Gerson. Seria o meu meio-campo. Olha, Fernanda, é muito complicado você mexer na estrutura da sua equipe durante a temporada, né? Ao mesmo tempo, você tem que encontrar soluções quando existem as lesões acontecendo. O Gonzalo Plata, inclusive, ele é um jogador que o Vasco quis e negociou com esse jogador. O Corinthians quis também, depois o Flamengo chegou de assalto, tomando assim... Ele fala sobre isso ali. Exatamente. Né? E o Flamengo chegou, já botou a proposta na mesa e levou. Acho que é um jogador que vai ser muito importante, principalmente nesse momento de ausências do Flamengo. Concordo com o Vene que o Luiz Araújo tem que ser titular. E tem que ser titular para mim há muito tempo, porque é rápido, é veloz, tem um chute de fora da área que é muito importante também para o Flamengo. E lá na frente, a oportunidade do Bruno Henrique ser o titular ou o Gabigol. O ponto é, o Tite gosta de jogar com referência. Nenhum desses jogadores pode ser uma referência de camisa 9 como era o Pedro. E não é a hora do Carlinhos? Eu acho que não. Se você tem um Bruno Henrique como oportunidade, você tem um Gabigol também ali, o Carlinhos ele pode entrar até em uma eventual necessidade. Mas para mim o titular tem que ser o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, concordo com o Vene. Só não sei se ele vai utilizar a estrutura do 4-4-2. Não acredito nisso, tá? Não acredito. Acredito mais nele até colocando o Luiz Araújo do lado esquerdo e um Gonzalo Plata do lado direito ou puxando o Gerson para a ponta direita. Que já vimos, né? Exatamente, do que utilizando um 4-4-2.
Não sei, talvez ele possa surpreender, mas eu não acredito nele mexendo em estrutura tática para início de preparação, assim, para início de jogo. E assim, eu acho isso que, na verdade, é complicado, mas em algumas semanas você consegue retocar. Eu tô falando, por exemplo, do Arthur. O Arthur mexeu na estrutura tática dele no Botafogo, que estava até funcionando, mas por peças que ele perdeu, ele acabou retocando isso taticamente e deu certo. Assim, eu acredito que o elenco do Flamengo seja um elenco muito qualificado ao ponto de conseguir trocar talvez um pneu com um carro andando. Já vimos isso acontecer muito no futebol. Eu acho que não é impossível o Flamengo se adaptar. Durante a Copa América, quando a gente imaginou que o Flamengo fosse ter o pior momento na temporada, foi quando, na verdade, se destacou. Foi o melhor. Inclusive, se tornou até líder do Campeonato Brasileiro, diante de uma dificuldade muito grande na ausência dos seus principais jogadores. E ali, eu elogiei bastante o técnico Tite, porque ele conseguiu tirar leite de pedra. E, na verdade, ele se reinventou. O estilo de jogo dele mudou. Ele, em muitas partidas, ele dava a bola ao adversário, totalmente diferente da postura atual. Eu acho que nesse momento o Tite vai ter que se reinventar. Eu concordo com o Pedrosa. Não acredito no Tite mudando o esquema tático, porque no meio dessa temporada a gente até criticou isso aqui pela teimosia dele, porque ele poderia ter mudado em alguns momentos. Mas, querendo ou não, mesmo com muitos desfalques, o Tite continua tendo boas opções. O Gonzalo Plata é uma baita opção. É um jogador de seleção equatoriana. A verdade é essa, é um jogador extremamente habilidoso. O Luiz Araújo é um bom jogador. O Bruno Henrique é um bom jogador. O Gabigol, embora esteja vivendo o pior momento da carreira, também é bom jogador. Inclusive o Gabigol, que sempre reclamou de falta de minutagem com o técnico Tite, agora ele não vai poder reclamar disso. Só depende dele. Agora chegou o momento para o Gabigol chegar e abraçar a causa. A verdade é o seguinte, se ele vai continuar ou não, mas é o momento dele se valorizar novamente pro futebol brasileiro. Porque se ele quiser fazer um bom contrato com uma futura equipe, agora é o momento. É verdade. Ele vai ter que fazer boas partidas, ou pelo menos tentar fazer, mostrar algo que ele não mostrou em um passado recente. A grande verdade é que a maior característica sempre do Gabigol, né, Pedrosa, foi sempre a coragem dele. Ele, tecnicamente, é um bom jogador e a gente sabe disso, isso é incontestável. Mas ele se transforma em um dos maiores ídolos da história do clube do tamanho do Flamengo com a coragem que ele tem. Ele é um jogador que, até muito pouco tempo atrás, o rival, que aí eu tô falando de mim, de você como vascaíno, quando a gente olhava, o Gabigol vai entrar, ou é o cara, esse cara vai fazer um gol, cara. Vai ver só. Porque a gente tinha uma certeza, porque ele tinha essa coragem, ele tinha essa capacidade de quanto mais críticas ele sofria na arquibancada do time adversário, mais ele performava. E essa característica dele, nessa temporada, ela sumiu. Talvez pelos problemas que a gente sabe que o jogador enfrentou em questão do doping e tudo mais. Mas ele precisa entender que ele precisa resgatar de novo esse Gabigol. E a oportunidade é agora. Deus está mostrando, assim, uma oportunidade para ele que é surreal essa oportunidade. O que o Vene traz, como o mercado enxerga hoje o Gabigol? Um jogador que tem um problema com doping, e a gente não sabe qual é o futuro dele. Um jogador que tem um salário alto, porque ele merece, fez por onde. Mas, no momento, qual time hoje pagaria o salário para ele, que é um salário grande? Vários. Vários? Eu não acredito nisso, tal. Ou pelo menos iriam prometer. Já tentaram, né? Já. Você acha que o Cruzeiro não tem interesse no Gabigol? Tem. Você acha que o Palmeiras não tem interesse no Gabigol? Mas o que eu quero te perguntar... O Corinthians não tem interesse no Gabigol. Talvez eu não me expressei bem. Eu não tô tirando o valor do Gabigol. Eu tô dizendo o momento da carreira dele. Exato, é isso que eu tô falando. É a pior fase da carreira dele. Vamos lá, o Palmeiras fez uma proposta pro Gabigol, de pré-contrato. Eu não sei qual foi o valor do salário. Exemplo, X. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O próprio Palmeiras fala isso publicamente. Ofereceu um contrato de 3 anos ao Gabigol para ganhar X. Só que nessa reta final, se ele mete muito gol e se destaca, o próximo clube vai oferecer 2 vezes X. Entende o meu ponto? Claro. Porque o que o Palmeiras ofereceu foi porque ele fez até agora. E não porque ele está fazendo. A história que ele já construiu, ninguém tira dele. Agora, se ele se valorizar novamente, ele pode exigir um contrato mais longo, exemplo, de 5 anos, e um salário maior, luvas maior. Esse é o ponto, entendeu? Ele pode ganhar mais se ele se destacar. Ou continuar nessa fase que ele está e abraçar o próximo contrato dele, que provavelmente não vai ser do valor maior do que se ele se destacar agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Com certeza. Esse é o meu ponto. Não concorda? Mas isso é natural, cara. Olha só, o Gabigol é um jogador que se adaptou durante a carreira inteira dele. No Santos, ele chegou a ser ponta direita. O Gabigol surge como um jogador habilidoso, um jogador veloz, um jogador que parte para cima e que mete gol também.
Quando ele chegou ao Flamengo, ele continuou sendo esse jogador. Tanto que ele no Santos foi artilheiro da Copa do Brasil, foi um jogador que já tinha artilharias no seu currículo. No Flamengo, ele conseguiu se tornar um cara eterno, porque ele não só tinha essa velocidade, essa habilidade, mas o senso de posicionamento do Gabigol, e talvez até mais do que a coragem, na minha opinião, seja a principal característica dele. O Gabigol fazendo facão quando ele tá bem fisicamente, quase nenhum jogador no Brasil faz o que ele faz. Ele é um cara extremamente decisivo. Então ele se notabilizou pelo esse poder de decisão. O ponto é, fisicamente o Gabigol consegue ser aquele jogador que ele já foi? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele continua sendo o Gabigol, inteligente, tecnicamente bom jogador? Continua, mas o futebol hoje te exige demais. Se você não está 100% das suas condições físicas, você não consegue entregar o que você conseguia antigamente. E você sabe, todo mundo aqui sabe, que o Gabigol teve um problema, não só na temporada passada, que ele fala sobre isso, da lesão que ele teve, que ele jogou lesionado e até se arrependeu por essa situação, mas nesse ano também ele não se preparou como um atleta normal, porque ele teve um tempo muito grande de inatividade por conta do doping. Então, meu ponto aqui não é sobre a personalidade de Gabigol, sobre se ele vai entregar, se ele não vai entregar. O Gabigol fisicamente tem condição de ser o Gabigol que a gente acha que ele pode ser, que a gente, digamos assim, acha que o salário dele vale para ser? É ele que tem que mostrar isso pra gente, porque a verdade é, há 1 ano e meio, o Gabigol não mostra ser o Gabigol que a gente conhece. Esse é o ponto. Não, a gente tá no mesmo pé, então, porque hoje o Gabigol é uma incógnita. É uma incógnita. Mas é isso que eu tô falando, gente. Eu gosto muito Quando dele. eu falo da Mas coragem, a coragem pontos. não é uma valência na parte física. Mas quando eu digo a coragem, eu digo todas essas qualidades físicas que ele tem, que o entregava essa capacidade de querer e poder. Sim. Porque eu posso querer e posso não poder, correto? Ele não tem mais não é que ele não tem mais a coragem, mas a gente vê o Gabigol entrar e a gente não vê mais, por exemplo, ele sendo altamente decisivo. E eu acho que a minutagem pode estar influenciando nisso, a parte física principalmente. Sim. Então, assim, quando eu falo da coragem, eu falo da principal característica dele, porque era aquele Antes perfil da do última Gabigol, lesão, né? o Gabigol estava crescendo de rendimento. Ele fez jogos importantes para o Flamengo, deu assistência, fez gol de pênalti. O que aconteceu? Numa sequenciazinha, outra lesão. Sim. O que me garante que ele vai continuar tendo a sequência? Isso sem ser titular, sem jogar 90 minutos. Então, assim, quem tem que mostrar pra gente que ainda é o Gabigol, é o Gabigol. Exatamente. É o próprio Gabigol. E a oportunidade agora. Inclusive, se você parar e analisar, fisicamente falando, o Gabigol de 2019 e o Gabigol de hoje, a versão, eles são jogadores totalmente diferentes, olhando assim a parte física. Mais jovem também, né, Vini? Não, sim, claro, isso conta bastante. Mas o que eu tô querendo dizer é o Gabigol muito mais forte hoje. Antigamente não, eu senti o Gabigol mais fino, mais seco e mais veloz. Hoje em dia não, ele... Não estou fazendo uma crítica dizendo que ele está acima do peso, mas a parte física dele mudou bastante. Ele não tem mais a mesma intensidade que ele tinha em 2019 e até mesmo em 2020, porque, cara, o Flamengo foi campeão brasileiro porque o Gabigol pegou a bola e falou, eu vou jogar muita bola. E jogou muita bola. E só para finalizar, o Gabigol sempre foi um jogador criticado pela questão, o Gabigol perde muito gol. Só que o Gabigol perdia gol e gerava o dobro de chances de gols. Perfeito. Por conta do quê? Da velocidade, do senso de posicionamento, de como ele se colocava dentro do jogo. O Gabigol de hoje, eu não sei se ele consegue fazer isso. A verdade é que qualquer atacante, em algum momento da carreira, ele vive uma transição difícil. O Bruno Henrique vai viver essa transição agora. De questões físicas que talvez uma idade te entrega e um pouco mais velho você não entrega. E aí o Fred brinca assim, ele fala, tinha uma hora que eu... Sai nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly Hicks nessa terça-feira, 10 de setembro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades aí do Flamengo, mercado da bola do Mengão aí. Essa terça-feira agitada, o Flamengo voltou em campo aí, mais uma vez treinando aí, né? A partida tem jogo decisivo nessa quinta-feira aí contra o Bahia, né? Venceu o primeiro duelo na Bahia por 1-0, agora tem um direito de empate, né? Que se classifica aí para as semifinais da Copa do Brasil, então 21h50 nessa quinta-feira, dia 12 aí do 9, vai ter decisão no estádio do Maracanã, galera.